Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre sentido da vida numa visão sistêmica, tá bom pessoal? Então, baseado em todos os outros vídeos, né, que a gente já falou sobre constelação familiar, se você não acompanhou esses vídeos, eu peço para que você acompanhe eles antes, para que esse vídeo de hoje possa fazer sentido, né? Então tem o link aqui embaixo da nossa playlist, leituras em constelação familiar e visão sistêmica. Mas qual é a ideia, né? É que todos nós a gente recebeu um grande presente que seria a vida, tá bom? E a vida ela é um grande palco de experiências, um grande cenário de experiências, né? Muitos de nós a gente tem uma sensação de dívida, né? E essa sensação de dívida ela vem justamente do fato de que a vida é um presente grandioso que a gente recebeu e a gente recebeu esse grande presente dos nossos pais. Nesse sentido, muitas pessoas querem pagar para os pais, mas a gente já explicou também nos vídeos anteriores que não dá para pagar para eles. A gente tem que pagar para aqueles que vêm depois de nós, seja na forma de filhos, seja na forma de uma profissão, de uma missão de vida, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora, né? Muitas pessoas escolhem às vezes a sua profissão devido a situações do seu campo familiar. Por exemplo, pessoas que vivenciaram situações que têm a ver com injustiça, elas muitas vezes vão procurar essa área da justiça como uma forma de profissão, tá bom? É óbvio, pessoal, que quando a gente fala isso não é de uma maneira absoluta, né? Porque se fosse assim, todas as pessoas de um determinado sistema familiar iriam para uma mesma profissão, por exemplo. Isso não acontece, né? Mas o que eu quero dizer é que aquilo que aconteceu no sistema familiar afeta as várias pessoas. Vamos supor que a gente tem uma família de 5 irmãos. Esses 5 irmãos eles vão ser afetados diferentes por essas várias histórias que aconteceram no seu sistema familiar, né? Então, de repente, um deles foi mais afetado por uma questão de injustiça. E isso vai gerar efeitos, vai gerar sintomas e vai fazer também com que essa pessoa vá buscar na sua vida estudar sobre e trabalhar com toda essa área da dimensão da justiça, né? Então isso não é necessariamente uma coisa boa ou ruim. Eu estou dizendo que só isso às vezes é um princípio inconsciente que leva a gente a fazer as nossas escolhas, tá bom? Do mesmo jeito a área da saúde, né? Quando a gente escolhe a área da saúde, isso pode ter a ver com histórico de desequilíbrios, de adoecimentos físicos ou mentais no nosso próprio sistema, né? Isso faz com que a gente vá buscar então a área da saúde para equilibrar, tá bom? E assim vários outros motivos, várias outras escolhas, né? Faz com que a gente tenha essa busca de equilíbrio através das nossas profissões, tá bom? Nesse sentido, é justamente, né, através do nosso trabalho que a gente encontra o nosso lugar do mundo. E quando as coisas estão fluindo bem, é sinal de que a gente está de fato vivendo e cumprindo essa missão, a gente está vivendo e cumprindo, a gente está ocupando o lugar que a gente deveria ocupar no mundo. Enquanto que, quando a gente está adoecendo, quando existem desequilíbrios, é claro que esses desequilíbrios eles podem ter a ver com a gente, sempre tem, né? Mas pode ter a ver esse desequilíbrio também, pode ter a ver com a empresa que a gente faz parte, com o trabalho que a gente faz parte. E no meu modo de ver, tem tudo a ver com a sociedade, a cultura que a gente faz parte também, né? A gente vive numa sociedade que é muito doente, que é muito desequilibrada, que existem muitos processos de exclusão e de sofrimento, e isso faz com que cada um de nós, de certa forma, pague um preço nesse sentido de sentir, de acessar, de perceber esse sofrimento no qual todo o meio coletivo está fazendo parte, toda a coletividade faz parte, né? Então o nosso país, o Brasil, também tem uma série de questões nesse sentido, né? Que eu não vou aprofundar aqui nesse momento, mas o convite é a gente perceber que dentro de uma sociedade doente, a gente de certa forma paga um preço, a gente acessa um nível, acessa uma camada desse sofrimento também, tá bom? Mas nós podemos, na nossa vida, no nosso destino, quando a gente ocupa o nosso lugar em relação à nossa família, quando a gente ocupa o nosso lugar em relação também ao país e aos nossos ancestrais, a gente consegue viver um processo de expansão, um processo de crescimento, um processo de conexão, onde as coisas que têm que dar certo, elas vão dando certo na hora certa.
as portas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo, enquanto que quando na nossa vida as coisas vão se fechando, é porque a gente está tomando, dentro dessa visão sistêmica, a gente está tomando um caminho equivocado, né? Então, nesse sentido, uma crença que a gente pode surgir daí, um enunciado, é que quando a gente procura uma coisa na nossa vida e essa coisa, de alguma forma, essa porta se fecha, esse caminho ele não flui na nossa vida, isso pode ser devido a uma crença, a um emaranhamento que nós temos, uma crença limitante, ou pode ser de fato porque aquilo não tem a ver com o nosso destino, com o que nós tínhamos que fazer, com o que nós tínhamos que vivenciar, né? Cabe a cada um de nós fazer esse processo de autoconhecimento, esse processo de terapia para saber qual dos dois é o caso, mas a ideia também é que quanto mais você abraça o seu destino, abraça e conhece quem você é, você abraça e conhece aquilo que você tem que fazer. E você vai sentindo isso como se fosse um caminho que vai se abrindo passo por passo todos os dias. Então, através do nosso trabalho, através de servir aos nossos clientes, através de fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente vai sentindo esse caminho se abrindo e a gente vai sentindo essa missão se cumprindo. E quando a gente cumpre a nossa missão, quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente tem um sentimento de expansão, um sentimento de realização que vai surgindo no nosso interno. Por outro lado, quanto mais a gente está vivendo uma vida onde a gente está cumprindo papéis, cumprindo representações e a gente está afastado do nosso verdadeiro propósito, a gente sente um adoecimento, a gente sente um desequilíbrio ao não estar fazendo aquilo que a gente tinha que fazer, né? Por outro lado, na nossa realidade, a gente muitas vezes tem que trabalhar com coisas que não representam naquele momento um significado para a gente, né? Isso, na minha experiência clínica, eu vejo muito isso, que às vezes a pessoa ela não trabalha com o que gosta, mas ela trabalha com o que foi possível para ela naquele momento. Então, muitas vezes eu digo assim, se trata de você fazer com amor aquilo que você tem que fazer, mesmo que você não goste, mas você também tem que procurar na sua vida, no seu tempo livre, em primeiro lugar, construir uma carreira profissional que te direcione para aquilo que você goste. Segundo lugar, no seu tempo livre também você pode fazer outras coisas que você goste e descobrir interesses, descobrir temas de interesse, e através disso você vivenciar, por exemplo, o seu sentido, o seu propósito maior da sua vida, né? Deixa eu dar só um exemplo para ficar bem claro nesse sentido. Eu vou trazer o exemplo do Chico Xavier, não para falar da religião que ele fazia parte, mas falar da pessoa dele, tá bom? Então, a pessoa do Chico Xavier, ele tinha um emprego, ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho, ele era funcionário público lá da cidade que ele trabalhava, ou do estado, não me lembro agora, né? Mas a ideia é que ele tinha um trabalho, né, com horário fixo, com funções que ele tinha que cumprir, e todo outro trabalho que ele fez no sentido da espiritualidade foi um trabalho que ele fazia no seu tempo livre, né? Fazia nos finais de semana, fazia nos seus horários livres, e ele é reconhecido aí, né, mundialmente, e a nível também da nossa nação, a nível de Brasil, ele é conhecido pelo que ele fez, né? De novo, eu não estou pedindo para você concordar, ou não estou dizendo que o que ele fez é a verdade absoluta, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é um grande nome e é uma pessoa que fez tudo o que fez no seu tempo, que não era o tempo de trabalho, né? Por outro lado, a gente tem muitos outros que fazem no seu tempo de trabalho, né, uma mudança significativa, uma contribuição significativa para o seu povo, para o seu entorno, para a sua comunidade, tá bom? Mas isso também que eu estou dizendo leva a gente às vezes a crer que quando a gente está cumprindo uma missão de vida, ou uma missão, um destino pessoal ou espiritual, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que ter fama, a gente tem que ser reconhecido nacionalmente ou mundialmente, e muitas vezes não é assim, tá, pessoal? Isso daí vai depender do nível de consciência de cada um e de fato do lugar que cada um tem que ocupar. Mas muitas vezes eu já vi, já percebi que a missão de uma determinada pessoa naquele momento era criar os filhos, por exemplo, né? E isso é tão grandioso quanto gerar uma mudança significativa numa comunidade inteira ou num país inteiro, por exemplo, né? Então a gente, no nosso julgamento de ego, a gente acha que ter fama, poder, reconhecimento seria verdadeiramente cumprir uma grande missão, né? Enquanto que uma grande missão é fazer aquilo que você tem que fazer. Então, um professor que dá aula para os seus alunos, né, ele está ali cumprindo uma grandiosíssima missão. Uma mãe ou um pai que está criando e cuidando dos seus filhos, ele está ali cumprindo uma grande missão. E assim vale também para um profissional, um administrador,
um contador, um advogado, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, que está fazendo aquilo que ele tem que fazer, está cumprindo ali a sua missão, servindo as pessoas, né? Nesse sentido também é importante a gente trazer a ideia de que muitas pessoas querem ser servidas e querem que a vida funcione em torno delas, enquanto que, na verdade, dentro da visão sistêmica, a maneira da gente crescer, prosperar e expandir seria a gente servir. Quanto mais a gente doa para esse grande sistema que é a vida, mais a gente também recebe. Ao mesmo tempo, nós já recebemos muito, nós já recebemos a vida. E, de novo, a vida é um grande dom, é uma grande preciosidade, é um grande tesouro. Cabe a nós viver o nosso destino da melhor forma, ocupando o nosso lugar, buscando o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento de consciência e o desenvolvimento de todas essas relações dessa dimensão sistêmica, mas ao mesmo tempo buscando o nosso autodesenvolvimento no sentido de descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, qual é a nossa missão, qual é a nossa função nesse mundo, e assim contribuir com as pessoas da melhor forma que nós pudermos fazer, tá certo? Então, nesse sentido, o sentido da vida seria encontrar o nosso lugar dentro desse grande jogo que é a vida, perceber que tudo que acontece tem uma inteligência sistêmica, tem uma inteligência maior, e nós também temos uma série de limitações, de dificuldades, de desafios que nós temos que dar conta, de sofrimento que nós temos por nós vivermos num mundo em desequilíbrio, mas ao mesmo tempo nós temos um grande potencial de fazer com amor aquilo que nós temos que fazer. E ao fazer isso, a gente tem a possibilidade de evoluir, de passar aí para o próximo nível de experiência, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação na nossa vida que a gente não quer ou que a gente não gosta, e a gente quer mudar, né? Você está numa profissão que você não quer, por exemplo, ou que você não gosta. Quanto mais você tem raiva e ódio e reclamação, mais você fica preso e presa naquela situação. Por outro lado, quando você faz com amor aquilo que você tem que fazer, mesmo que você não goste, mais você tem chances de evoluir e sua consciência se abrir para os próximos passos que você tem que dar na vida. Então, nesse sentido, o processo de evolução também é um processo de reconexão com essa dimensão da amorosidade, do amor verdadeiro e de um amor que seria realmente, digamos assim, que vai além das pessoas, que vai além da nossa família e que dá conta de todo esse grande sistema que é a vida, né? Então, um amor, sei lá, um amor transpessoal, um amor transhumanidade, um amor cósmico realmente que nós temos que aprender a acessar. E é óbvio que aquele que fala isso para vocês ainda está começando em todas essas experiências. Eu não sou o representante máximo dessa dimensão de amorosidade, eu sou alguém que está buscando também, né? Mas cabe a cada um de nós sermos, no nosso destino, na nossa jornada, buscadores dessa dimensão de amor, ao mesmo tempo sermos servidores da vida, servidores desse propósito maior, servidores dessa busca maior de sentido e significado para as nossas vidas e busca maior de aprendizado e saber quem nós verdadeiramente somos, tá bom? Nós ainda temos, gente, na minha percepção, muitas crenças limitantes sobre o que nós somos, sobre o que é a vida, sobre o que é a humanidade. Muitas pessoas ainda estão nesse nível de consciência infantil, do qual elas só querem receber, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, entram num trabalho e só querem receber o salário, mas não querem trabalhar. Muitas pessoas se tornam funcionários públicos e só querem receber, não querem fazer a sua parte, né? E se aproveitam do fato, por exemplo, de não ter um chefe para não trabalhar, né? Isso gera uma série de desequilíbrios. Eu atendo aqui muitos outros funcionários públicos que sofrem por causa dos colegas que não trabalham, por exemplo, né? Então a gente ainda tem muito essa mentalidade infantil de receber e de não fazer a nossa parte, não fazer o nosso melhor. Enquanto que deveria ser o contrário. Quanto mais a gente faz com amor, quanto mais a gente faz com equilíbrio, respeitando o nosso lugar, respeitando a ordem, quanto mais a gente faz ordem aqui nesse sistema, nesse sentido familiar, tá bom? Você, né, pode voltar aí ao vídeo Ordens da Ajuda para entender um pouco melhor sobre isso. Mas quanto mais a gente faz aí com ordem, né, pertencendo, com consciência, mais a gente tem a chance de crescimento, de evolução, e ao mesmo tempo também esse crescimento e essa evolução é simplesmente também um resgate de quem a gente é numa dimensão de essência, de quem a gente é verdadeiramente, tá bom?
Então, pessoal, isso seria só uma palhinha, né? Seria só um princípio. Se você tiver dúvidas, comentários, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre algum desses aspectos que foram abordados aqui, fica o convite de que você deixe suas dúvidas, comentários. Também peço que você curta, compartilhe para que esse vídeo chegue em outras pessoas, tá bom? Espero fazer mais vídeos aí para contribuir com toda essa questão dessa visão diferenciada que nós estamos buscando trazer, tá bom? E que você possa buscar o seu autoconhecimento, que você possa buscar conhecer o seu lugar nesse grande sistema que é a vida e que você possa dar a sua contribuição. Ao mesmo tempo, ao fazer isso, a gente encontra a nossa realização, encontra quem a gente é, encontra a nossa felicidade ou alegria de viver, ou satisfação de viver, encontra a nossa plenitude, tá bom? Então eu torço para que cada um de nós encontre esse caminho de saúde, de cura, de realização, e é em função disso que eu trabalho. Espero que você também encontre aí o seu caminho e que nós possamos sempre estar em busca desse verdadeiro caminho de aprendizado, de evolução, de realização. Gratidão a todos e todas, grande abraço, até as próximas, hein? Até mais.